Se você chegou até aqui nesse vídeo, preste atenção, porque pra mim, esse ponto aqui foi realmente a chave do sucesso. Se você acaba de ter um bebê e tá se sentindo muito cansada, com muito sono e muito triste, e esperava que o seu puerpério fosse bem diferente, porque afinal você tem um bebezinho bem fofinho aí no seu colo. E aí vem toda aquela confusão mental, por que eu tô tão triste se eu deveria estar tão feliz? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, eu sou Suzana, mãe de 7, já passei por vários puerpérios e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a depressão pós-parto. Então fique comigo se você está passando por esse momento. Primeiramente, é muito comum as mães passarem por essa angustiazinha depois do pós-parto. Porém, existem dois pontos que é preciso ser avaliado. O baby blues, que acontece e é algo muito comum, e isso acontece por causa da baixa hormonal. E essa baixa dos hormônios causa essa angústia, só que ela é oscilante. Então você tem uns picos de euforia e uns picos de tristeza, uns picos de euforia e uns picos de tristeza. Nesse baby blues, ele pode começar logo depois do pós-parto e ele pode levar um tempo. Eu, por exemplo, sinto que as minhas angústias vêm lá pro 10º dia. Tem muita gente que fala que o baby blues só acontece por 2 semanas, no máximo, mas eu não acredito muito nisso. Então existem as peculiaridades de cada ser humano. Cada um vai passar por essa fase de uma determinada maneira. Então não se restrinja a exatamente dias, mas a como você se sente. O baby blues, ele vem por causa dessa insegurança materna que é muito natural. Afinal, você tem um bebezinho ali nos seus braços que depende completamente de você. E quando você olha, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse choro, eu não sei o que é. Será que mamou bem? Será que tá fazendo tanto de xixi correto? Essas inseguranças todas causam uma angústia natural, por causa mesmo da própria situação. Essa insegurança, é tudo muito novo. Porém, a depressão, ela é um buraco muito mais profundo. Pense que o baby blues é ali quando você tá passeando bem perto do precipício. Você tá olhando, meu Deus, isso é assustador. E você dá um passo para trás, ainda bem que eu não tô ali. Mas quando você se sente na depressão, é como se você perdesse o chão mesmo. Você já não quer mais nem ajuda. Você vai entrando num buraco que parece que não tem solução. É como se o bebezinho ficaria... Você sente assim que ele ia ficar muito melhor se você não existisse. É algo muito profundo e muito doloroso de sentir. Eu sei porque eu já senti isso mais de uma vez e eu sei como é difícil. Você olha ao redor e você pensa, eu não faço nada direito. Tudo que eu faço dá errado. Esse bebê tá chorando porque a culpa é minha. Tudo que eu tô fazendo aqui não está funcionando. Eu sou uma péssima mãe. E isso vai crescendo, crescendo, e se você não for cuidada nesse momento, se você não se despertar e tomar alguns rumos diferentes ou alguém te ajudar, vai ficar cada dia mais difícil. Tem uma linha muito tênue entre você mesmo conseguir sair dessa e entre você não conseguir mais e nem querer mais ajuda e as pessoas terem que te ajudar. Isso só vai piorando se não for tratado. Porque não melhora sozinho se você passa dessa linha tênue. As 2 vezes que eu tive, eu consegui sair sozinho dessa. E nesse vídeo eu quero falar como eu saí dessa. Mas eu sei de pessoas que foram tão fundo que não conseguiram sair sem ajuda. Então, assim, eu queria deixar claro que eu vou dar as dicas, mas isso não quer dizer que qualquer pessoa vai sair sozinha. Você vai colocar as dicas em prática e ver se isso te auxilia de alguma forma. Se não, é preciso buscar ajuda médica, sim, e urgente. Deu uma mudada na luz aqui, mas vamos seguir. Outra coisa, é muito importante dizer que a depressão, ela não tem só como característica, como uma expressão assim, a tristeza. Muita gente expressa a depressão com irritabilidade, e eu passei por isso também. Então, às vezes, você tá tão irritada, gritando e se descabelando, né? E você não tá mais introspectiva, de querer ficar sozinha, de querer chorar. E por isso, você às vezes não acredita que você esteja em depressão. Mas qualquer coisinha te irrita. E é preciso, assim, ter essa noção, porque a privação do sono gera uma irritabilidade. Mas o baby blues é oscilante, não se esqueçam. Agora, a depressão, ela é constante. Você se sente realmente a última bolacha do pacote. Não a mais gostosa, mas a mais quebrada. Aquela que não serve pra nada. Então, essa angústia pode ser expressa
com essa irritabilidade também. Algumas coisas são muito básicas toda vez que a gente fala sobre esse tipo de tema, que é cuidar da alimentação, atividade física, sono, água. E aí você pode me falar, sono? Como que eu vou cuidar do meu sono? Realmente, é muito difícil cuidar do sono no pós-parto. Eu tenho vídeos aqui sobre como eu faço a educação, né, o treinamento do sono com o bebezinho desde o dia 1. Isso facilita muito. Então, se você quiser assistir, acho que ajuda. No começo pode ser difícil, mas no decorrer dos dias vai dar um respiro e vai ser muito bom ver o bebezinho dormir melhor. Isso vai te ajudar a descansar melhor também. Nem todo mundo tem rede de apoio, o que seria também algo muito bom se você tiver alguém para um pedacinho do dia ficar com o neném, para você conseguir tomar um banho, para você conseguir se alimentar. Mas nem todo mundo consegue essa realidade. E aí a gente tem que se reinventar do jeito que dá. Essa carga é pesada. Eu sei como que é, porque eu já passei pós-parto também sozinha. E é muito difícil. Mas pense uma coisa, a prioridade agora é o seu bebê e você. Então, o mínimo que você tem que fazer é cuidar do seu bebê e cuidar de você. E as coisas mínimas, por mais clichê que seja, realmente fazem diferença. Eu vou aqui contar como eu fiz para sair. E as coisas que me ajudaram muito. Eu não vou ficar contando aqui toda a minha experiência, porque a minha ideia não é que os vídeos sejam muito longos. Essa parte mais dos bastidores, geralmente eu abro bastante lá no Instagram. Mas se vocês quiserem, se for à vontade, né, de alguém, de querer conversar mais, a gente pode conversar aqui nas mensagens. Aliás, eu sei que muita gente assiste os meus vídeos e não deixa comentário. Às vezes me manda no WhatsApp ou me manda pelo direct lá do Instagram, falando que, eu assisti seu vídeo, eu gostei. Gente, por favor, deixe os comentários, nem que seja um coraçãozinho, isso me ajuda muito para que o alcance seja maior, para que mais pessoas assistam os vídeos e realmente gere essa corrente do bem, que um assiste e manda para outro. Então o seu joinha, o seu comentário me ajuda demais, nem que seja um coraçãozinho. Me ajuda. Assistiu o vídeo até o final, então? Ixi, isso é fenomenal. Mas voltando. Então vamos lá, um breve resumaço mesmo. Os gêmeos, né, nasceram, ficaram na UTI e o período todo deles lá na UTI foi muito difícil pra mim. Tem relato de parto sobre isso, quem quiser ver mais, procura aí que tem vídeo sobre tudo. E aí, pra mim, depois que eles foram pra casa, que começou realmente essa insegurança, essa coisa assim, de eu sentir que eu era insuficiente. Esse era o sentimento, que eu não ia dar conta. E essa angústia foi crescendo, até o ponto de eu tentar fazer besteira mesmo, né? Vocês entendem, não dá pra falar dessas coisas aqui na rede social, mas eu cheguei muito próximo e foi bem angustiante mesmo, porque eu tava me sentindo como se eu era substituível, essa era o que tinha na minha cabeça. Qualquer pessoa ia cuidar deles melhor que eu. E muito melhor, porque eu tava tão mal que eu me sentia uma péssima mãe. Nessa época passei num concurso público e o Samuel, né, meu marido, ele falou, não, você vai, porque ele sentiu que eu tava estranha. Mas eu não sei, eu acho que ele tinha essa dimensão, mas na época ele tentou até falar algumas coisas, mas eu tava muito arredia, assim. Eu não queria falar sobre o assunto, também até por um orgulho de não sentir que aquilo poderia ser possível, de eu estar em depressão. Então eu negava tudo aquilo, mas eu queria me afastar de todos e de todos. Na frente, assim, né, quando eu ia pra igreja ou pra algum lugar assim, eu me esforçava pra fazer de conta de que tava tudo bem, mas não estava tudo bem, não estava mesmo. Foi até um período bem difícil no casamento, quero falar sobre isso em outro vídeo. Tem vídeo aqui de vários assuntos. Ele insistiu e me encorajou pra eu voltar a trabalhar. Foi angustiante, assim, eu não queria deixar os meninos, mas eu já não saía de casa há muito tempo, não tinha vontade nenhuma, não tomava sol, não me alimentava direito, eu não tomava água direito, eu não fazia nada direito. Eu basicamente, o pouco de energia que eu tinha era pra cuidar dos meninos. Quando eu comecei a trabalhar, eu passei no concurso e eu era professora numa escola bem pertinho de casa, eu ia a pé. E esse período que eu andava ali uns 10 minutinhos, um pouquinho mais de 10 minutinhos a pé, eu comecei a tomar sol. E é incrível como algo tão pequeno e de graça, né, começou a me dar assim, uma luzinha do fim do túnel, um respiro. E eu ia chorando pro trabalho, voltava chorando, mas parece que os dias foram passando, aquele choro, aquela coisa assim de botar pra fora, a alma foi lavando, e aos poucos aquilo foi melhorando. Levou 6 meses pra eu conseguir caminhar sem chorar. Então foi um período longo. Eu fiquei 6 meses em casa com eles e depois comecei a trabalhar. Então foi um total de 1 ano. E nesse 1 ano começou com tomar sol. Então o que parece muito bobo é realmente algo que pode ser assim, uma gotinha de respiro aí na sua tristeza. Tomar sol, fazer aterramento. Eu tenho um vídeo sobre aterramento aqui também, um short, né, um vídeo curtinho aqui, sobre colocar o pé na grama, como isso regula assim o nosso organismo. E até hoje eu uso muito isso, me faz muito bem. Parece que descarrega mesmo tudo aquilo que tá te pesando assim dentro da alma.
Beber água. Comecei a beber água não por causa da depressão. Nem pensei que isso fosse me ajudar. Mas porque eu aumentei muito de peso. Assim, segurança, né? A gente come as nossas emoções. Eu engordei muito mais depois que os gêmeos foram pra casa. Muito mais até do que eu tinha engordado na gravidez. Então, eu não tava me reconhecendo, não tava me sentindo bem. E beber mais água era uma forma de maquiar a fome. Então, foi algo que eu criei assim pra... Não, eu preciso tomar mais água. E isso também me ajudou. E como eu estava acima do peso, eu comecei a regular um pouco. Era muito difícil parar de comer dentro de casa, porque eu ficava lá o dia todo, eu fazia bolo, brigadeiro, e eu comia ali o dia todo. Ficava ali, né, à mercê das minhas vontades. Quando eu comecei a trabalhar, eu passava um período fora de casa. E aí eu me policiei para levar lanches um pouco melhores, uma fruta, né, uma coisa assim, menos calórica, e passava um período maior sem essas comilanças e sem ficar beliscando. Isso também foi me ajudando. Depois desse 1 ano, eu comecei a voltar a fazer exercício, porque eu não estava conseguindo antes. Comecei a fazer exercício em casa mesmo. Então, eu quero dizer pra você assim, poucas coisas podem facilitar. Se você tá nessa linha tênue de conseguir ainda ter um pouquinho de respiro, faça por você. É uma caminhada em volta do quarteirão, é um exame de sangue para ver se suas vitaminas estão certas. O ferro baixo pode dar depressão. Vitamina B12, você precisa comer muita carne e se alimentar. E se você é vegano, alguma coisa assim, você precisa suplementar de alguma forma. A vitamina B12 é muito importante. Pode causar depressão quando a gente está em déficit. E também a vitamina D. Com certeza outras, né? Eu sei de zinco, de selênio, tantas outras que equilibram o nosso corpo, mas assim, as mais básicas precisam estar ok. Isso é muito importante. E quando a gente consome muito açúcar, a gente tem eu não vou saber explicar porque eu não sou do ramo, mas a nossa glicemia sobe e cai, né? Muito rápido. Então a gente tem uma euforia e depois uma depressão. Isso acontece com qualquer um que consome muito açúcar. Por isso que a gente que consome açúcar, a gente quer comer açúcar, passa um tempo, daí umas 2 horas a gente quer mais, porque o corpo fica nesse vício de querer essa euforia, esse pico de glicemia que sobe e desce, e essa necessidade de suprir essa falta por situações externas, por comida, né, como o açúcar e o carboidrato refinado. Também a questão do exercício acelera a circulação, batimento cardíaco, isso tudo facilita muito. Mas uma dica aqui, que não é comum, eu vou deixar pra você aqui por último. Se você chegou até aqui nesse vídeo, preste atenção, porque pra mim, esse ponto aqui foi realmente a chave do sucesso. Pra escrita terapêutica, não sei se você já ouviu falar, mas é uma terapia muito, muito, muito antiga, que realmente facilita a vida das pessoas para descarregar a mente e a alma. Eu não sabia que isso existia, eu simplesmente um dia tive a ideia de colocar aquilo para fora no papel, porque eu não tinha coragem de falar, de verbalizar, de contar para ninguém, por orgulho, né, e outras questões. Então eu queria botar para fora e não sabia como. Eu pensei, vou escrever, gosto de escrever, e me facilitou demais. Então, fica aqui uma dica pra você. Pega um caderno, escreva. Se você depois não quer que ninguém leia, não quer correr o risco, você pode até rasgar, tirar aquela folha, rasgar, amassar, jogar no lixo, botar fogo. Mas é uma forma de botar pra fora tudo que tá aí guardado, que você não quer dividir com ninguém. Isso facilitou muito. Inclusive, quando eu perdi o meu bebê, tive aborto retido, se você não sabe, tem vídeo sobre isso também. O YouTube foi um canal que eu criei pra conversar, pra falar sobre o assunto, e isso me ajudou demais. Então, conversar, às vezes aí se você tem uma rede social, desabafar, né, ou até gravar mesmo falando, ou conversar sozinho, em oração, né, conversar com Deus, ter esse tempo de meditação e escrever. Eu vou dizer que realmente é algo incrível, que tira um peso das nossas costas. E que essa dica e que as outras dicas e tantas outras coisas que tem aí no canal possa te ajudar. Eu me coloco à disposição, se precisar que alguém para desabafar. Eu realmente gosto de ter essa troca. Se você precisar de alguém, tô aqui, realmente disposta a poder ajudar no que me cabe. Pode deixar aí seu comentário e a gente continua essa troca aí que eu acho muito importante, para que as mães se unam. É muito importante a gente achar alguém que passou, ou que está passando até, por situações como a nossa, para que essa troca facilite pra gente sair do buraco. Porque todas as mães aí têm as questões difíceis, né? Mas juntas somos mais fortes. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. Grande abraço pra você. Até!